Olá, galerinha, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Sandriele, sou estudante de enfermagem e estagiária e hoje nós estamos dando início às ações remotas do PSE. A Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde, estão dando início. Hoje o assunto abordado será saúde bucal. Nós vamos chamar um profissional específico na área para explorar um pouco mais sobre o assunto. Olá galerinha, sou Maurício Santana, cirurgião dentista. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre higiene oral, a convite da Secretaria Municipal de Educação e Saúde do município de Itabaianinha. Então vamos começar? Começando para vocês falando um pouquinho sobre escovação, eu vou estar apresentando 3 amiguinhos indispensáveis para manter a sua boca limpa e saudável, tá? Escova de dente, creme dental ou pasta de dente e o fio dental. São 3 amiguinhos que a gente tem que ter e fazer uso deles diariamente, tá? Falando um pouquinho agora sobre a escova de dente, atenção papai, atenção mamãe ou responsável pela criança. Na hora de escolher a escovinha do seu filho, da sua filha, vamos dar preferência por uma escova de cabeça pequena, ou seja, essa região aqui, ó, de cabeça pequena. Por quê? Para ter uma facilidade melhor de adaptar na cavidade oral da criança, em crianças que têm a cavidade oral mais restrita, mais fechada, tá? Escolher uma escova que tenha o maior número de cerdas possíveis e que essas cerdas sejam macias. Vai facilitar e vai evitar traumatizar a gengiva e outros tecidos que são sensíveis dentro da cavidade oral. Falando um pouquinho mais sobre o creme dental, atenção papai, mamãe também, responsáveis aí pela criança, na hora de fazer a compra do creme dental, dê preferência sempre a um creme dental que tenha flúor na sua composição. Para a criança, opte sempre por um creme dental que tenha uma menor quantidade de flúor, mas nunca um creme dental sem flúor, sempre com flúor. Normalmente nos supermercados tem aquele Tandy ou outros cremes dentais que tem uma embalagem mais chamativa, mais atrativa para a criança. É nesse que o papai, que é a mamãe ou o responsável aí tem que levar, tá bem? Sempre utilizar creme dental com flúor. Por quê? Porque o flúor ele tem uma ação importantíssima na remineralização do dente, ou seja, na fase inicial da doença cárie. Então ele vai ser um ajudante aí a prevenir a doença cárie. Falando agora um pouquinho mais sobre o fio dental, outro amiguinho também indispensável. Esse amiguinho daqui vai ajudar a limpar as áreas que a escova não alcançou, ou seja, faz a higiene com a escova, juntamente com o creme dental com flúor, sempre sobre supervisão, vou falar um pouco mais tarde, e no final tem que utilizar esse aqui, porque esse aqui vai higienizar as áreas mais restritas da boca, aquela que a escova não alcançou, para assim a gente deixar a saúde tanto dos dentes quanto da gengiva em dias. Falando um pouquinho mais agora sobre a escovação. Lembrando que a criança, ela ainda não, às vezes não tem coordenação motora para fazer a higiene oral sozinha. Ah, mas meu filho é esperto, meu filho é danado, meu filho... Acho que danado não é uma palavra muito legal não, né, para usar, mas às vezes eu usava na faculdade. Tinha professor que não gostava não. Tem gente que começa danado. Principalmente se for evangélico, aí já não gosta. Vou falar outra palavra. Danado é animal, é? Animado. Mas tem evangélico que não gosta dessa palavra não. Azedo também. Porque tem umas crianças que é mais danadinha, né? A gente fala no normal. Rebelde. Bom, falando um pouquinho mais sobre supervisão, por mais que a sua criança seja esperta, inteligente e tudo mais, sempre tem que ter um adulto orientando. Porque às vezes a criança não tem coordenação motora suficiente para higienizar a boca corretamente, ou seja, como a gente tem que fazer. Então o adulto, seja o papai ou a mamãe, o responsável por essa criança vai estar lá, motivando e orientando essa criança. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre técnica e aí a gente vai estar conversando um pouquinho melhor sobre... Falando um pouquinho mais sobre a quantidade de vezes que devemos escovar. O correto seria a gente escovar todas as vezes que se alimentar. Ou seja, a criança comeu, escovou o dente logo depois. Espera de 20 a 30 minutos e escova os dentes. Porém, a gente sabe que na maioria das vezes a correria, o pai é ocupado, a mãe é ocupada, eu não tenho tempo, corre ali, corre aqui, tudo bem. Mas vamos redobrar a atenção e o cuidado para a saúde oral dos nossos pequenos
e está pelo menos realizando essa higienização 3 vezes ao dia. Eu falo 3 vezes após o café da manhã, após o almoço e principalmente nunca esquecer da escovação noturna, ou seja, antes de dormir. Principalmente se o seu filho, se a sua criança, ela faz a leitação noturna, ou seja, se durante a madrugada ela acorda para tomar mingau, para tomar algum leite e se principalmente nesse leite vai açúcar, porque o açúcar, o doce, o carboidrato em si, ele é o nosso principal vilão aí e um dos principais fatores de risco, digamos assim, para o desenvolvimento da doença cárie. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre quantidade do creme dental. Será que muito creme dental vai promover uma escovação adequada? Acho que não. Bom, a quantidade que a gente indica para uma criança é uma quantidade parecida ou aproximada com 1 grão de arroz cru. Então, é algo muito pequeno, é muito pouco. Isso é o suficiente para fazer a higiene oral de toda a cavidade da criança, tá? Obviamente que sob supervisão do adulto. Por que a gente recomenda uma quantidade dessa? Tanto por ser suficiente, quanto para diminuir a ingestão do creme dental pela própria criança. Porque a gente tem e sabe que algumas crianças não sabem direito cuspir, quando a gente pede para cuspir, acaba engolindo. E durante todo esse processo, né, de incentivo, de orientação, na verdade de criar esse hábito na criança, demora um pouquinho. E aí, se durante esse período a criança ingere creme dental, fica consumindo todos os dias o creme dental que está fazendo a escovação, juntamente com a técnica, com a escova, essa criança pode desenvolver uns problemas futuros que não é tão legal, tá? Então, a gente se atenta aí a essa quantidade de creme dental, que é semelhante a 1 grão de arroz cru. Então, pessoal, só recapitulando, escovar no mínimo 3 vezes ao dia, manhã, tarde e principalmente à noite, antes de dormir. Usar creme dental com Flu, sempre com Flu, tá? E não esquecer do nosso amiguinho fio dental, que ele vai lá, ó, limpar as áreas que a gente não conseguiu limpar com a escova. Bom, falei um pouquinho sobre escovação dos dentes, sobre passar o fio dental ali na gengiva para ajudar a desinflamar e a deixar ela saudável, mas está faltando alguma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa língua. Será que é preciso escovar a língua todas as vezes que escovar os dentes? Sim, com certeza. A língua ela deve ser incluída durante a higiene da boca, tá? Até porque na superfície da língua acaba retendo um pouco de alimento, por ela ser uma região áspera, ou seja, uma região que fica mais fácil de acumular alimento. E se ela não é higienizada, essa criança pode vir a desenvolver mau hálito e alguns outros problemas. Então, sempre que escovar o dentinho, lembra de escovar a língua. Bom, galerinha, acho que já conversamos um pouco, né, sobre alguns princípios para a gente manter a nossa saúde oral, a saúde dos nossos dentes. E agora eu vou demonstrar um pouquinho sobre a técnica para vocês. Atenção papai, atenção mamãe, atenção você criança também, para aprender e executar certinho em casa, tá bom? Vou levantar de novo, eu vou começar dessa parte. Tá aqui um modelo e a nossa amiguinha aqui, ó, a escova, onde o tio vai estar demonstrando para vocês aqui a técnica mais adequada para fazer a escovação. Vamos pegar 2 dentinhos de cima e 2 dentinhos de baixo. Pode começar por frente, por trás, vou deixar vocês escolher, tá? Mas, ó, movimentos circulares, em cima e embaixo. Movimentos circulares por no mínimo 10 segundos. Eu peço para fazer 15, mas no mínimo 10 segundos. Movimentos circulares, 2 dentes em cima, 2 dentes embaixo. E vai andando. 2 dentes em cima, 2 dentes embaixo. Essa técnica é uma técnica mais adequada e, digamos que mais aceitada pelas crianças, pela sua facilidade, já que as mesmas não têm tanta coordenação motora para fazer a higienização. Aí onde eu volto sobre a importância da supervisão. Então, papai e mamãe sempre olhando, sempre orientando. Ah, mas meu filho tem 6 anos, tem 8 anos e ele já escova sozinho. Cuidado! Ele pode estar escovando, mas essa escovação pode não estar sendo correta, pode não estar sendo eficaz.
E essa criança pode sim desenvolver algum probleminha futuramente. Então, supervisão é indispensável, tá? Movimentos circulares e movimentos de varredura. Nos dentes de cima para baixo. Nos dentes de baixo para cima. Por dentro da boca, nessa região mais interna, do mesmo jeito. Dentes de cima para baixo. Dentes de baixo para cima, tá? E olhe ela aqui, ó, a nossa língua. Nunca esquecer de escovar a língua. Então, todas as vezes que escovar o dentinho, também tem que escovar a língua. Pode fazer movimentos de varredura com a escova na horizontal ou até mesmo com a escova na vertical. Sempre para fora da boca, expulsando toda a sujeira, toda a bactéria, tudo que a gente não quer, tudo que possa trazer um prejuízo para a nossa boca. Então, higienizou todos os dentes com os movimentos circulares. Para ficar mais fácil, faz bolinha. Bolinha nesses dois, bolinha nos outros, e assim vai, limpando todos os dentinhos. Lembra de limpar por trás também e em cima dos dentes. Pode fazer o movimento do trenzinho. Ó. Mas esse movimento aqui só em cima dos dentes, tá? Lembrando que nessa parte da frente é bolinha e por trás, por dentro, vai varrendo, tá? Escovou os dentes, escovou a língua, com a escova, a gente entra com o nosso amiguinho fio dental. Não esquecer do fio dental. Então, galerinha, já expliquei um pouquinho para vocês sobre a importância da escova, do creme dental e já demonstrei também como é que a gente vai escovar. Lembrando, sempre, ó, bolinha, movimentos circulares e depois, ó, de cima para baixo e de baixo para cima, expulsando toda a sujeirinha. Mas ainda não demonstrei para você como é que a gente utiliza esse amiguinho aqui, o fio dental, que também é indispensável para nossa saúde oral, tá? Vou demonstrar aqui para vocês. Corta um pedaço, não precisa ser exagerado para não desperdiçar, não precisa ser grandão, tá? Um pedaço suficiente, dá para passar em toda a boca. Tem que passar em dente por dente? Tem. Dá trabalho? Um pouquinho, mas depois acostuma. Entre um dente e outro, desce na região da gengiva. Vamos demonstrar um pouquinho mais assim. Entre um dente e outro, desce na região da gengiva, passa desse lado, passa desse outro. Passa desse lado, passa desse outro. E assim vai indo. Passa desse lado, passa desse outro. Dente por dente, tá? Quantas vezes eu devo usar o fio dental por dia? Eu recomendo que use todas as vezes que escovar. Porque senão vai ter aquela área lá que eu falei, entre um dente e outro, que a escova não alcança, que vai ficar sujinha. Então, se não conseguir passar todas as vezes que escovar, pelo menos à noite, de preferência, e capriche nessa escovação, que é a mais importante, é a escovação noturna. Bom, pessoal, já falei um pouquinho sobre escovação, sobre os nossos 3 amiguinhos, que é o creme dental, a escova e o fio dental. Já demonstrei técnica, já demonstrei também a importância de escovar a língua, de utilizar um creme dental com flúor. Já conversamos um bocado, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre alimentação. É importante você, papai, você, mamãe, incentivar o seu filho a se alimentar saudável, a comer bem, desde cedo, para que essa criança vá criando hábitos e esses hábitos vão acompanhá-la, digamos assim, durante toda a vida, tá? Então, se a criança ingere muito doce, muito carboidrato, bom, carboidrato está no pão, está no biscoito, está no macarrão, está no arroz, está no doce que a criança adora. Quem é que não gosta de um brigadeiro? O problema não é só comer o brigadeiro. O problema é comer o brigadeiro e não higienizar os dentes depois, tá? Pode comer o doce? Pode. Mas aí papai, mamãe, redobra a atenção e convence a criança que vai comer o doce, vai. Mas tem que escovar o dentinho depois. Depois da ingestão do açúcar, do doce, a boca
o meio bucal ele fica mais propício a desenvolver doenças. A principal, a doença cárie, que é uma das mais comuns, tá? Isso não é legal. Então, o que eu oriento para vocês, você criança, você papai, você mamãe, é sempre que ingerir algum alimento rico em açúcar, com muito açúcar ou qualquer doce, é estar levando essa criança para fazer a higiene, orientando, supervisionando, estimulando. Outro ponto importante é você papai e você mamãe servir de modelo para o seu filho, para a sua criança, ou seja, você escovar os dentes na frente dele, demonstrar, olha, o papai está fazendo, a mamãe está fazendo, a criança vai achar isso o máximo e vai querer repetir também. E isso vai criando um hábito, ou seja, você vai desenvolver um hábito saudável para o bem do seu filho, da sua filha. Tá legal? Outro ponto importante é você papai e você mamãe, ou responsável durante a escovação do seu pequeno, tá sempre supervisionando e tomando cuidado para não exercer força durante essa escovação. A força não é sinônimo de uma boa higiene. Os movimentos eles têm que ser leves e, como eu falei, circulares, de varredura, ou seja, é uma técnica adequada associada a uma boa escova e a um creme dental com flu que vai manter a saúde oral do seu filho. Não é força, não é velocidade, não é grandes quantidades de creme dental, é tudo jeito, técnica e aprendizado. Lembrando que isso é uma constância. Quanto mais você incentiva, quanto mais você chama a criança. Eu sei que tem algumas crianças que são mais difíceis de lidar, principalmente para essa parte. Mas vocês não podem desistir do filho de vocês, tá? Então, orienta, incentiva, motiva. E outro ponto importante é lembrar de pelo menos 2 vezes ao ano trazer a criança no dentista para a gente estar avaliando, a gente estar prevenindo qualquer problema futuro. Ou seja, é melhor trabalhar com prevenção do que com o próprio tratamento. Então, acompanhar a saúde dessa criança, ver como é que está, se ela já tem algum problema instalado, tratar o problema. Se um problema está se iniciando, acompanhar esse problema e tratar ele no início é muito melhor de resolver. Tem algumas situações que elas só são percebidas pelo profissional, então traz a criança no dentista pelo menos 2 vezes ao ano, ou seja, a cada 6 meses, para a gente estar avaliando, fazendo aquela consulta de rotina, e a criança já vai conhecendo também o dentista, já vai entendendo um pouco mais sobre a importância da saúde bucal. E tudo isso, como eu falei anteriormente, vai criando um hábito na criança, ou seja, um hábito saudável, um hábito do bem, onde a gente vai estar incentivando e motivando essa criança a estar mantendo a saúde da boca. Bom, pessoal, essas foram algumas dicas para você estar mantendo a saúde, mantendo a higiene oral do seu pequeno, da sua pequena. Qualquer dúvida, qualquer outra informação que vocês queiram, além das que foram passadas aqui, pode estar entrando em contato com o seu agente de saúde para estar procurando o seu posto ou o dentista responsável aí pela sua área. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos até aqui e até a próxima.